Uma dúvida aqui do seguidor do canal, ele perguntou: o que acontece se a bolinha vir com efeito e eu devolver com a madeira? Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Primeiro eu quero deixar bem claro aqui que no tênis de mesa não é possível você jogar com madeira, ou seja, simplesmente com a madeira aqui da raquete. A parte da frente seria essa aqui, a parte de trás essa aqui. Teoricamente é necessário você usar uma cor diferente na frente e atrás, tá? Geralmente é vermelho e preto ou preto e vermelho. No caso aqui eu não sou mais jogador, então eu uso a borracha que tiver disponível, então eu não fico preocupado só em usar a vermelha. Mas se você for jogar um torneio, é necessário que, se a parte de trás aqui for preta, a parte da frente tem que ser vermelha. Mas dando continuidade aqui, a dúvida do seguidor era eu devolvesse o saque ou qualquer bola com a madeira, o que aconteceria? O que acontece é uma coisa bem similar ao pino alto. O pino alto é uma borracha que nós usamos, diferente dessa borracha aqui que nós chamamos de borracha lisa, né? A superfície dela é lisa e o pino é o contrário aqui. Você muda o lado aqui, são pinos e tem suas espessuras diferentes. Dependendo do pino, tem o pino alto, pino médio e pino curto. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se você usar a madeira, ela vai ficar muito similar ao pino alto, que tem 1,4 milímetros, e nesse caso sim você pode jogar campeonatos com a borracha pino alto. Eu vou também deixar até uma foto aqui mostrando o que é um pino alto, para você saber mais ou menos a similaridade dele com a madeira, né? Eu digo os efeitos, né? O estilo que você jogaria. Se você jogasse com a madeira, você deveria jogar parecido com o jogador de pino alto. Ou seja, os efeitos invertem. Se você sacar para cima e devolver com a madeira, se você souber executar o movimento correto, ela volta para baixo. Se o adversário sacar para baixo ou devolver a bola para baixo, você consegue bater na bola, você consegue devolver com facilidade com efeito para cima. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui no canal. E se você sacar com efeitos laterais ou invertido, né, ou no sentido horário ou anti-horário, e colocar a madeira ou colocar o pino alto, a bola volta em zigue-zague. Ou seja, muita gente aqui também que às vezes joga com pino alto, fala que a borracha do fulano ou ciclano vem muito em zigue-zague, a borracha dele é boa. Não, não é a borracha que dá o efeito em zigue-zague, é o efeito que vem do adversário que faz com que você consiga mandar a bola em zigue-zague. Você não consegue mandar a bola em zigue-zague quando você quer. Depende da bola que o adversário devolver. Ou seja, ela volta em zigue-zague, mesmo com madeira ou com pino alto, se a bola estiver com efeitos laterais invertido. Aí você coloca a madeira ou o pino alto, ela volta em zigue-zague. Se você é inscrito aqui no canal e gosta dos conteúdos que eu posto aqui e quiser apoiar o canal,
clica aqui embaixo no coraçãozinho onde está escrito valeu e contribua com o canal. Lá você vai poder fazer o seu comentário e o seu comentário vai ficar fixado nesse vídeo aqui. E só lembrando aqui que o tênis de mesa tem suas regras específicas, por exemplo, de saque, né? Você pode sacar em qualquer lugar, se a bola pegar na rede, volta o saque quantas vezes for necessário. E no ping-pong, nós consideramos o ping-pong como um jogo também, é mais para lazer, e muitas vezes as pessoas elas colocam as suas regras específicas, uma regra local, né? Por exemplo, sacar cruzado, ou qualquer regra que você quiser colocar, você pode, porque é mais lazer. Mas no profissional, no tênis de mesa profissional, você tem várias regras, né? E uma das regras é você não poder jogar com a madeira, você tem que jogar sempre com a borracha, e ela pode ser uma borracha pino curto, pino longo, lisa, ela pode ter várias cores também, só que também dentro das cores tem suas regras, né, que ela não pode ser da mesma cor, não pode usar preto e preto aqui também, porque senão você pode confundir o adversário. Se você usar uma borracha preta aqui lisa e uma borracha preta aqui pino alto, aqui o efeito vai inverter e aqui vai ser uma borracha normal, então você confunde o adversário, então, e o jogo fica feio, né, porque o adversário não sabe que efeito está voltando. Por isso, da necessidade de você usar cores diferentes aqui quando você for jogar. Hoje no tênis de mesa você tem várias cores, né? Além do preto e vermelho, que é o normal, você tem hoje tem o roxo, tem azul, tem rosa, tem verde, tem várias cores, né? Também dentro disso tem umas regras. Se você for usar duas cores, sempre um lado tem que ser preto e o outro você pode usar qualquer cor, por causa do daltonismo, na minha opinião. Porque se você colocar um roxo e colocar uma borracha azul, a pessoa que tiver um certo grau de daltonismo, ele não vai conseguir identificar. Por isso, da necessidade, sempre quando você for usar duas borrachas, obrigatoriamente tem que ser preta, e a outra borracha você coloca da cor que você quiser. Ok, acho que deu para entender aqui. Se você tiver qualquer dúvida sobre tênis de mesa também, comente aqui embaixo que eu faço um vídeo para você também, ok? Um abraço e até a próxima.